Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando, irmãos, para lembrar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã. Então, irmãos, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que quando os vídeos forem postados, você possa estar recebendo. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Daqui a pouco nós vamos estar orando, eu vou estar orando pela sua vida. Mas, irmãos, eu quero antes compartilhar essa mensagem que o Senhor ele colocou no meu coração. Palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 23. Palavra que vai dizer o seguinte: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento ocorreu por toda aquela terra. Glória a Deus. Irmãos, olha só. Essa palavra que nós lemos, ela vai falar acerca da filha de Jairo. Jairo, irmãos, ele tinha uma filha e ela estava muito doente. Então Jairo, irmãos, ele vai até Jesus, pedindo Jesus socorro, pedindo Jesus para que Jesus curasse a sua filha porque ela estava doente. E Jesus, irmãos, ele vai até a casa de Jairo. Mas olha só, irmãos, o que acontece? Enquanto Jesus ele se locomovia até a casa de Jairo, alguém da casa de Jairo chega e fala com Jairo o seguinte: não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Só, irmãos, que no mesmo momento em que Jairo ele recebe essa notícia de que sua filha estava morta, Jesus ele fala com Jairo o seguinte: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Jesus, irmãos, ele fala com Jairo para que Jairo venha ter fé, para que Jairo ele venha crer, ele venha acreditar. Irmãos, e é nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Alguém falou para Jairo que a sua filha estava morta. E Jesus falou com Jairo para que Jairo acreditasse que ele ia curá-la. Irmãos, e neste momento eu acredito que Jairo ele ficou dividido em dois pensamentos. De um lado, tinha o pensamento de que sua filha estava morta. E do outro, tinha um pensamento de que Jesus ia fazer um milagre. Irmãos, eu acredito que Jairo ele estava dividido entre essas duas opções, entre esses dois pensamentos. Jairo, irmãos, ele tinha que tomar uma decisão em qual voz ele ia acreditar. A voz de Jesus ou a voz das pessoas que falaram que a sua filha estava morta? E essa, irmãos, é a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã. Qual voz você vai dar ouvidos? A voz de Deus ou a voz das pessoas que estão ao seu redor? Às vezes, irmãos, Deus ele fala conosco algo, mas tem tanta coisa, tem tantas pessoas falando o contrário, que a gente fica em dúvida. Eu acredito, irmãos, que naquele momento Jairo teve muita dúvida em que ele acreditaria. Se ele acreditaria em Jesus ou naquela informação que foi dada a ele de que sua filha estava morta. Irmãos, em qual voz você tem acreditado? A voz de Jesus ou a voz das pessoas? Irmãos, eu quero contar para você uma história que aconteceu comigo. Deus, irmãos, ele colocou no meu coração para eu fazer um seminário. E esse seminário, irmãos, que Deus ele colocou no meu coração, esse seminário, ele fica lá em São Paulo. E como eu sou de Minas Gerais, eu sou mineiro, para você que não sabe, irmãos, eu sou de Minas Gerais, né, o estado do pão de queijo.
E esse seminário, irmãos, que Deus ele colocou no meu coração para eu poder estar fazendo, ele fica em São Paulo. Era uma viagem, irmãos, de mais de 800 quilômetros, aproximadamente 800 quilômetros. E eu, irmãos, planejei fazer essa viagem de moto. Sim, irmãos, eu queria fazer essa viagem de moto. O problema, irmãos, é que eu nunca tinha feito uma viagem de moto. Essa seria a minha primeira vez. Então eu fui buscar conselhos com pessoas que já fizeram viagens de moto. E eu lembro, irmãos, que eu pedi conselho a 2 pessoas. Só que, irmãos, essas pessoas não me deram um conselho de incentivo. Eu estava, irmãos, esperando, né, um incentivo da parte dessas 2 pessoas que eu pedi o conselho, né, elas me ensinarem o que eu deveria ou não fazer durante a viagem, como eu deveria viajar, em que lugares parar para poder descansar. Só que, irmãos, não foi isso que eu recebi dessas 2 pessoas. E depois, irmãos, que eu recebi esses conselhos, eu acabei ficando desmotivado. Eu acabei ficando com medo. Eu comecei, irmãos, a ficar desanimado, achando que a minha moto ia estragar no meio do caminho, em que o pneu ia furar, em que ia acontecer algo, eu não ia conseguir chegar, que eu ia me perder no meio do caminho. Irmãos, começou a passar muitas coisas na minha mente. Só que, irmãos, Deus, ele já tinha colocado no meu coração que era para eu estar fazendo essa viagem. Deus, irmãos, ele já tinha falado comigo que era para eu poder ir nesse seminário. E já estava, irmãos, bem perto do dia do seminário. Não tinha como eu comprar uma passagem de ônibus, não tinha como eu ir, né, de outra forma, de outra maneira para esse seminário. Irmãos, o único jeito era eu ir realmente de moto. Só que, como eu disse, irmãos, eu estava com medo. Eu estava preocupado, achando que algo de ruim ia acontecer no meio dessa viagem, até porque eu nunca viajei de moto. Irmãos, eu tinha decidido no meu coração a não ir viajar. Por mais, irmãos, que eu já tinha pago o seminário, por mais que eu já tinha feito o pagamento do seminário, eu decidi, irmãos, a não ir. Eu decidi, irmãos, a não fazer essa viagem. De última hora, eu decidi, irmãos, desistir dessa viagem. E foi isso, irmãos, que eu fiz. Eu lembro, irmãos, que eu estava já decidido a não ir. Eu lembro, irmãos, que já estava tudo programado. Eu já tinha preparado as minhas coisas, eu já tinha preparado as minhas roupas, né, a minha mala para poder levar na viagem. Eu lembro, irmãos, que eu ia sair às 3 horas da madrugada. E quando o celular despertou, irmãos, para eu poder ir, eu estava dormindo, aí o celular despertou, só que eu decidi não ir, decidi desistir e fui dormir. E eu acordei, irmãos, de manhã, por volta das 8 horas. E Deus, irmãos, ele colocou em mim um ânimo, uma disposição. Deus, ele começou a me incentivar a fazer essa viagem. Irmãos, eu já tinha decidido a não ir. 3 horas da manhã era para eu estar saindo de casa para poder viajar, só que eu tinha desistido. Só que pela manhã, irmãos, por volta das 8 horas, Deus, irmãos, ele colocou em mim um ânimo, uma disposição. Deus, ele colocou em mim um vigor para eu poder estar viajando. E por mais, irmãos, que eu já tinha decidido a não ir, quando Deus ele começou a me incentivar, eu arrumei as minhas coisas, irmãos, e fui viajar. E deu tudo certo, irmãos. Tanto na ida, tanto na volta. Não teve problema, não aconteceu nada de ruim. Eu consegui fazer uma viagem tranquila, eu consegui fazer uma viagem calma, eu consegui chegar no meu destino sem nenhum imprevisto, sem nada de ruim acontecer. Irmãos, por que eu contei essa história para vocês? Porque, irmãos, eu quero que você entenda que a voz de Deus, ela tem que ser a prioridade na sua vida. Irmãos, eu não estou falando que você não possa receber conselhos, que você não possa pedir opinião. Mas, irmão, se Deus, ele te deu uma palavra,
Se Deus, ele falou com você para você fazer algo, e por mais, irmãos, que aos olhos humanos seja algo difícil, seja algo impossível, seja algo que não faz sentido, irmãos, obedeça à voz de Deus. Irmãos, Jairo estava ali, voltando para a história de Jairo. Jairo, irmãos, estava ali com duas alternativas, com duas opções. Ou ele acreditava na notícia que sua filha estava morta, ou ele acreditava que Jesus iria ressuscitá-la, que Jesus iria curá-la. Ele tinha duas opções, irmãos. Ou dar ouvido à voz das pessoas, ou dar ouvidos à voz de Jesus. Irmãos, escolha ouvir a voz de Deus. Às vezes, irmãos, Deus vai falar algo com você, no seu coração, que não vai fazer muito sentido. Irmãos, não fazia sentido Jairo acreditar em Jesus. Não fazia sentido, irmãos, Jairo acreditar que aquela menina poderia reviver. Mas ele acreditou em Jesus. Por outro lado, irmãos, Deus ele me deu uma palavra e eu não acreditei quando eu recebi aqueles dois conselhos. Eu estava, irmãos, animado para poder viajar, só que depois daqueles dois conselhos eu acabei me desanimando. Ou seja, irmãos, eu acabei dando ouvido à voz das pessoas. Em vez, irmãos, de eu acreditar em Deus, de eu confiar em Deus, não. Eu acabei dando ouvidos à voz de pessoas. Mas, pela misericórdia de Deus, irmãos, graças a Deus, Deus ele me deu ânimo, ele me deu forças para poder viajar. E eu tive uma viagem tranquila, tanto na ida como na volta. Aproveitei, irmãos, o seminário, que foi muito edificante para mim, para minha vida espiritual. Mas eu só fui, irmãos, nessa viagem pela misericórdia de Deus. Porque, irmãos, não era para eu ter ido. Porque eu já tinha dado ouvidos à voz de outras pessoas. Eu dei mais credibilidade à voz de terceiros do que à voz de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês essa manhã é: ouça a voz de Deus, obedeça à voz de Deus. Por mais, irmãos, que as pessoas estão falando algo que vai totalmente contra a vontade de Deus, por mais, irmãos, que Deus ele fale algo e as pessoas estão falando uma coisa totalmente diferente, continua, irmãos, obedecendo à voz de Deus. Continua acreditando, continua ouvindo a voz de Deus. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra ela tenha falado com você nessa manhã. Que através, irmãos, dessa palavra, Deus ele possa te direcionar naquilo que você precisa fazer. Amém? Nós vamos orar aqui neste momento. Eu quero orar por você. Vou pedir a Deus para que nós venhamos sempre ouvir e obedecer à voz dele. Que nós não venhamos dar credibilidade à voz de pessoas, à voz de terceiros, mas sim, irmãos, à voz de Deus. Amém, irmãos? Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, é que neste momento, Deus, nós te agradecemos por mais um dia que se inicia, por mais uma palavra. Deus, nós pedimos primeiramente ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Nós pedimos, ó Deus, ao Senhor também neste momento, para que o Senhor venha nos ajudar a dar mais credibilidade, ó Deus, à tua voz, do que à voz das pessoas. Deus, nós sabemos que não é errado, nós pedimos conselhos. Na tua palavra, ó Deus, vai dizer que na multidão de conselhos há segurança. Nós sabemos, ó Pai, que não é errado, nós pedimos conselhos. Mas nós sabemos também, ó Deus, que a tua palavra, ela está acima de todo e qualquer conselho terreno. Deus, e que nós venhamos dar prioridade
aquilo que o Senhor está falando conosco. Que nós venhamos dar prioridade, ó Deus, à tua voz. Que esse irmão, ó Deus, que está ouvindo essa oração, ele venha entender que a voz do Senhor tem que ser prioridade. Aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que a multidão, ó Deus, está falando, não pode se sobressair sobre a tua palavra, ó Deus, não. Deus, que nós venhamos dar credibilidade, que nós venhamos dar prioridade à tua voz, à tua palavra. Que por mais, ó Pai, que às vezes não possa fazer sentido, assim como não tinha sentido, ó Deus, Jairo confiar que o Senhor iria ressuscitar a filha dele. Não fazia sentido, ó Deus. Mas Jairo, ele confiou. Jairo, ele acreditou. E Deus, que por mais que o Senhor venha nos dar uma direção, que talvez aos nossos olhos não venha fazer sentido, mas que nós venhamos, ó Deus, obedecer. Porque Jairo obedeceu, Jairo creu, e ele recebeu o milagre. Por mais, ó Pai, que talvez ele não tenha entendido no primeiro momento, mas nós sabemos, ó Deus, que ele creu, que ele confiou, e que a sua filha, ela foi curada, ela foi ressuscitada. Por mais, ó Deus, que no começo Jairo não entendeu nada, mas no final as coisas se encaixaram. Deus nos ajude a somente confiar no Senhor, crendo, ó Deus, que no final tudo vai se encaixar. Que nós venhamos, ó Pai, ter esse entendimento, que nós venhamos, ó Pai, ter esse posicionamento, para que assim, ó Deus, nós venhamos viver coisas extraordinárias nas nossas vidas. Pai, é isso que eu te peço, que eu te louvo e desde já, Senhor, eu te agradeço. Crendo, ó Deus, no milagre e na vitória, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.